Abra sua Bíblia na carta de Tiago, no capítulo 1, apenas os 4 primeiros versículos, queridos. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes, amados. Tiago, ele escreve algumas verdades em toda essa carta, que tem apenas 5 capítulos. Ele trata de alguns assuntos da seguinte forma. Vou apenas mencionar aqui alguns assuntos que Tiago trata nesta carta, né? A igreja estava passando, é o que ele coloca, né, nesta carta. A igreja estava passando, a igreja que estava dispersa, passando por duras provações. Ele vai colocar aqui alguns recados. Os irmãos estavam sendo tentados a pecar. Alguns crentes estavam sendo humilhados pelos ricos. Alguns membros da igreja estavam buscando posições de liderança. Alguns crentes estavam falhando em viver o que pregavam. Outros não conseguiam dominar a língua. Apenas uma ideia do que a carta de Tiago ela traz para nós. Um dos grandes problemas, queridos, que a igreja estava enfrentando era a igreja nos dias de Tiago. Um dos grandes problemas era exatamente de colocar em prática a fé que a igreja professava. E Deus levanta pelo Espírito Santo Tiago para apontar esses problemas, mas não só apontar os problemas, mas dar a solução, né, queridos? Tiago nos ajuda a compreender a necessidade de vivermos o que professamos, queridos. Vários irmãos que aqui são membros da igreja já fizeram a sua pública profissão de fé. Alguns recentemente, outros há um bom tempo e outros há muito tempo, né? E todos nós somos desafiados a viver aquilo que lemos, a viver aquilo que ouvimos e a viver aquilo que pregamos, aquilo que nós professamos, né? Por exemplo, eu creio que a maioria que aqui está, não vou dizer todos, porque eu não conheço o coração de ninguém e nem quero conhecer, mas Deus conhece o meu e o teu coração. Você está na Igreja Presbiteriana do Brasil, não por obrigação. Ninguém está aqui obrigado. Você está aqui por livre e espontânea vontade. O desejo que há no seu coração de manifestar a sua fé por intermédio da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela não é a última bolacha do pacote. Eu costumo falar sobre isso, e eu falo isso de carteirinha. Por 2 razões. A primeira delas é que eu tive o privilégio de nascer num lar evangélico presbiteriano. Eu estou com 65 anos. Segundo, eu sou pastor presbiteriano, já vai chegar trabalhando com os anos de missionários, juntamente com a minha esposa, já está chegando a 40 anos. Então, eu acho que eu conheço um pouquinho a Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu acho que eu conheço um pouquinho a Igreja Presbiteriana de Porto Alegre, você. Talvez você ainda não me conhece, mas pode ter certeza que eu conheço você. Quando eu visito você, eu não visito para tomar café. O café é muito gostoso, você sabe que eu gosto de café. Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso.
é para orar com você, é para ler a palavra de Deus com você, é para aprendermos a viver numa saudável relação baseado na pessoa preciosa de Jesus Cristo. É exatamente isso que Tiago ensina para nós, a questão dos relacionamentos, que é outro assunto que ele trata nesta carta. Queridos, como transformar provações em triunfo? Queria que você pensasse comigo alguns minutos. Quando eu falo alguns minutos, que de fato é alguns minutos, né? Como transformar provações ou tribulações ou sofrimentos, como você quiser chamar, em triunfo. Será que você vai se debandar para a teologia da prosperidade em relação a isso? Não, tem nada a ver uma coisa com a outra, queridos. Primeira lição, como transformar provações em triunfo. Primeira lição é transformados de incrédulos em servos de Cristo. Aonde que você aprende isso nesse texto? O primeiro versículo vai falar sobre isso. Tiago diz assim: Tiago, servo de Deus. Primeira coisa que ele diz é isso. Servo de Deus. Quem que é esse Tiago aqui, meu querido irmão? O Novo Testamento nos dá 3 Tiagos. O primeiro deles, você vai encontrar lá em Mateus capítulo 10, verso 2. Tiago, o filho de Zebedeu, é um dos 12 apóstolos, escolhidos e nomeados por Cristo. Mateus capítulo 10, verso 2. É irmão do apóstolo João. Juntamente com este e com Pedro, foi especialmente íntimo do Senhor Jesus. Então, esses 3 homens, Pedro, Tiago e João, foram profundamente íntimos a Jesus. E Jesus tinha um propósito nisso. Lembra no Monte da Transfiguração, quando Jesus Cristo é transfigurado do que de fato ele é, o próprio Deus, e que Pedro fica tão extasiado quando vê Jesus sendo o próprio Deus de fato, quando vê Moisés e Elias conversando com Jesus. Qual foi a reação natural de Pedro? Que talvez você faria a mesma coisa, eu faria a mesma coisa. Senhor, está tão bom aqui, o Senhor não quer que eu faça 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias? E logo em seguida, tudo isso se acabou ali, né? Que o propósito não era ficar em tendas ali no monte, o propósito era descer e anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. O outro Tiago é o filho de Alfeu, ou Cleopas, ou Clopas, e de Maria, irmã de Maria, a mãe de Jesus. É primo de Jesus, é um dos 12 apóstolos escolhidos e nomeados por Cristo. Você vai ver isso lá em Mateus capítulo 10, verso 3. É irmão de José, Marcos capítulo 15, verso 40, e é chamado de Tiago o menor. Por que o menor? É como uma pessoa que é baixinha, né? Ele que é bem baixinho, é menor nesse sentido, não no sentido de que é menor que Paulo, menor que outros, no sentido de caráter, no sentido de pessoa, né? Mas no sentido de estatura, ele era o menor. E o terceiro Tiago é o irmão do próprio Senhor Jesus Cristo. Você vai encontrar isso lá em Mateus capítulo 13, verso 55, você vai encontrar lá em Marcos capítulo 6, verso 3, e também lá em Gálatas capítulo 1, verso 19. Amados, essa carta ela é escrita exatamente pelo irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Você vai ler vários teólogos, você vai ler vários artigos sérios, profundos a respeito da carta de Tiago, e todos eles vão exatamente falar isso, de que Tiago, o irmão de Cristo Jesus, foi quem escreveu esta carta.
Interessante quando você olha a vida da família de Jesus Cristo, até um bom tempo do ministério de Jesus, com exceção de Maria e de José, claro, e é bom você lembrar que a Bíblia não fala mais de José depois que Jesus Cristo nasce, né? Depois que Jesus Cristo se manifesta ao mundo, fala de Maria. Já percebeu isso? Por que não se fala mais de José? Mas Jesus teve vários irmãos por parte de José. Amados, a probabilidade é de que o José tenha falecido, né? Por isso que os evangelistas se calam a respeito de José, né? Agora, amados, vamos deixar José de lado, mas todos os irmãos e irmãs de Cristo Jesus, todos eles, com exceção de Maria, não creram em Jesus Cristo. Isso é bom para você ler os evangelhos, os 4 evangelhos, especialmente os 3 primeiros, que são chamados sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Você, quando ler esses textos, não leia apenas para um compromisso que eu vou ler a Bíblia o ano todo. Leia com detalhes, faça a propósito, né? Eu vou ler o texto de Mateus, ou o Evangelho de Mateus, mas eu vou ler com uma caneta na mão, com um papel do meu lado, e vou procurar anotar coisas que ainda eu não aprendi, ainda eu não percebi, né? E você vai ver, uma das coisas é isso, que num bom tempo do ministério de Cristo Jesus, alguns irmãos dele até o criticam. Que tristeza, queridos, que tristeza. Você perceber isso, alguém que conviveu com Jesus durante um bom tempo, né? Claro que depois você vai perceber que, no decorrer do texto, você vai ver que esta família, pelo propósito de Deus, pela eleição de Deus, nunca esqueça isso, e por causa de Cristo Jesus, eles recebem e são salvos em Cristo Jesus. Esse Tiago aqui, ele não está longe disso. Queridos, mais tarde, Tiago, ele se tornou um proeminente líder na vida da igreja. Tiago foi uma das pessoas seletas para quem Jesus apareceu após a ressurreição. Cristo lhe aparece. Onde que você vai ver isso? Lá na primeira carta de Paulo, capítulo 15, verso 7. Eu faço questão de ler esse texto, se você quiser abrir a Bíblia. Eu não sei se no Data Show está ali, porque eu não vou olhar para trás, né, que eu não tenho olho atrás ali, tá bom? Mas se lá estiver, você vai poder perceber isso. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7. Depois foi visto por Tiago, esse Tiago, irmão de Cristo, mais tarde por todos os apóstolos. O que Paulo está falando isso? Por que Paulo fala isso? Porque ele está fazendo, ou falando, ou ensinando, não fazendo, mas ensinando por obra do Espírito Santo a respeito de uma doutrina que é a chave da vida cristã, é o alicerce da vida cristã, que é a ressurreição de Cristo, né? E Paulo está dizendo, começando aqui nesta carta, nesse capítulo, falando de que, além de Jesus ter aparecido para muitas pessoas, apareceu também a Tiago. Então, esse Tiago, que escreveu a carta, irmão de Cristo, ele foi um homem profundamente proeminente na vida da igreja. Ele estava no cenáculo com os apóstolos no Pentecoste, lá em Atos capítulo 1, verso 14. Paulo o chamou de pilar da igreja. Você vai ver isso lá em Gálatas capítulo 2, verso 9. Percebe quanto texto estou falando aqui? Se eu fosse ler todos esses textos aqui, meu querido irmão, nós íamos ficar aqui até meia-noite, porque cada texto você tem que estar expondo e explicando. Apenas estou colocando o contexto para depois você poder ler em casa. E se você quiser o esboço do sermão, eu tenho todo o privilégio de doar para você, tá bom? Paulo viu Tiago quando foi a Jerusalém, depois de sua conversão, bem como em sua última viagem a Jerusalém. Você vai ler isso lá em Atos capítulo 21, versículo de número 18. Tiago foi apedrejado. A Bíblia não fala sobre isso, mas quando você estuda sobre a história da igreja,
algumas conclusões é de que ele morreu apedrejado como Estevão no ano 62 depois de Cristo pelo Sinédrio. Você sabe muito bem quem é o Sinédrio no Novo Testamento, né, queridos? Embora amado pelo povo, mas odiado pela aristocracia sacerdotal. Por quê? Tiago era muito objetivo no que ele falava. Ele tinha os olhos de Deus, a visão de Deus, para mostrar para a igreja que os sacerdotes, naquele tempo, naqueles dias, estavam totalmente equivocados a respeito das questões do próprio Deus. Então, amados, como transformar provações em triunfo? Primeiro, transformados de incrédulo em servos de Cristo. Tiago mostra isso. Segundo, de incrédulo a crente, de crente a líder, e de líder a servo de Cristo Jesus. É isso que a carta de Tiago e a vida deste homem mostra no Novo Testamento. Ele não se apresenta como irmão do Senhor, mas como servo. Ele é um homem humilde. Essa é a transformação que o Evangelho produz na vida das pessoas, queridos. O Evangelho, há boas novas de salvação. Não é possível uma pessoa que diz ser crente em Jesus Cristo e dia a dia não for transformado por este Espírito Santo. Não existe isso, meu irmão. O tempo todo, quando você se converteu a Jesus Cristo há 10, a 15, a 20 anos atrás, outros há 40, 50 anos atrás, que é o meu caso, você acha que a minha vida é a mesma quando eu era adolescente? A sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, se for, precisa rever a fé que tem em Jesus. Quando eu coloquei na liturgia para o presbítero João orar por várias coisas, a primeira coisa que eu coloquei foi o quê? Orar para o crescimento da igreja, não numérico, mas para a maturidade espiritual, para o conhecimento genuíno das Escrituras, para que eu viva aquilo que eu leio, que eu pregue, ou que eu prego, ou que você prega. Tiago foi esse homem de Deus. Há um tempo ele não creu em Jesus Cristo, mas no momento que o Espírito Santo trabalhou na sua vida, a vida de Tiago foi totalmente transformada. Não é à toa que ele vai dizer aqui: meus amados irmãos, quando vocês passarem por provações, tende de toda alegria. Essa é a transformação, queridos, que o Evangelho produz. É impossível alguém ser um verdadeiro cristão sem primeiro ser humilde de espírito. Lembra o que Jesus Cristo ensina em Mateus capítulo 5, quando ele fala sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito. Charles Spurgeon, que até hoje é considerado o príncipe dos pregadores, ele diz o seguinte, abre aspas: Deus não deseja nada de nós, exceto nossas próprias necessidades. Não é o que temos, mas o que não temos, que é o que primeiro ponto de contato entre a alma e Deus. Amados, vou ler novamente o que esse homem disse, há muitos anos atrás, muito tempo atrás. Ninguém estava vivo aqui e tinha nascido ainda. Deus não deseja nada de nós, exceto nossas próprias necessidades. Não o que temos, mas é o que não temos. Amados, transformados em um povo especial, mas não em um povo isento de aflições. É o que diz o capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Verso 2: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Queridos,
As 12 tribos que é chamado aqui são judeus crentes em Cristo Jesus. Mas há vários outros crentes que haviam se convertido, que estavam dispersos, na diáspora, como é chamado. Por que eles estavam dispersos? Por causa da perseguição ferrenha do Evangelho de Cristo Jesus e dos próprios crentes em Jesus. Quando que essa perseguição Deus permitiu e Ele colocou na vida da igreja? Quando foi? Foi exatamente lá no capítulo 8 de Atos. Capítulo 7, você vai ver um capítulo muito longo, quando o diácono Estevão está testemunhando a respeito de Jesus. E os Valeu, meu querido. Aleluia. Querido, essa palavra tem hora que ela pula e some. Obrigado, querido. Tiago, ele fala muito contra essa questão. E você vai perceber que a perseguição, Estevão foi perseguido e assassinado por causa disso. Ao ponto dele fazer uma oração semelhante à oração de quem? De Jesus. Senhor, não impute o pecado desse pessoal, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eu não sei o que é isso, porque eu nunca fui perseguido dessa forma. E nem você. Mas o Espírito Santo, ele não nos livra da provação, mas ele nos livra na provação, que é bem diferente. E nos dá essa visão de que quem está no controle não são as pessoas, as autoridades religiosas, mas o próprio Deus. Então essas 12 tribos, nada mais, nada menos, queridos, são judeus crentes que estavam espalhados por todo o Império Romano por causa da perseguição que inicia lá no capítulo 8. Por força ou por escolha, queridos, os judeus estavam vivendo por toda parte do Império Romano, tanto judeus crentes em Jesus, como outros tipos de judeus sem ter Jesus na vida. Eles são crentes, mas são perseguidos. Eles são cidadãos dos céus, mas vivem dispersos na terra. Tiveram os seus bens saqueados, literalmente, queridos, porque se converteram à pessoa de Jesus Cristo. Vida cristã, amados, não é uma redoma de vidro, uma estufa espiritual. É um campo de batalha. Não somos poupados dos problemas, mas nos problemas. Às vezes nós pedimos para que Deus tire os problemas. Nós oramos para que Deus cure câncer, cure todo tipo de enfermidade. Está errado em orar? Não está errado. Mas se a gente continua orando, passa 2 anos, passa 3 anos, passa 10 anos, e Deus não respondeu à cura, qual é a conclusão que você vai chegar, meu querido irmão? É que Deus não vai curar, mas que Deus vai dar vigor, vai renovar as forças, vai renovar a esperança, vai aumentar a fé e vai nos tornar perfeitos como Jesus Cristo. O texto fala sobre isso. Hoje, queridos, fazemos as mesmas perguntas. Por que um crente fiel fica desempregado? Até oramos aqui, né? O presbítero João falou sobre isso, né? Por que o crente fica desempregado? Por que um crente fiel sofre com câncer? Por que um crente fiel enfrenta luto, passa por duras provações, passa às vezes por duras depressões? Por quê? Aí vem a terceira lição para a nossa vida, para dar essa resposta. Transformando tribulações em triunfo. Primeiro, as provações são compatíveis com o quê? Com a nossa fé, queridos. Pode ter certeza disso. Jesus advertiu: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Creia nisso. Quando passarmos por provações,
Eu e minha esposa passamos por N provações. Se eu fosse para contar o testemunho aqui, nós ficaríamos muito tempo aqui. E você seria abençoado, pode ter certeza disso. Pelo que Deus já fez na nossa vida. Morando já há quase 30 anos nesse belo estado. Você não tem ideia. Amados, é esse Deus em Cristo Jesus que nos adverte. No mundo tereis aflições. O apóstolo Paulo disse: por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Sabe quando é que Paulo fala isso? Você vai ler isso lá em Atos capítulo 14, verso 22. Quando esse homem foi apedrejado, foi colocado na beira da cidade, na porta da cidade, foi dado quase como morto. No outro dia, Deus faz um milagre na vida desse homem, que ele está pregando o evangelho de novo, e ele diz isso para a igreja. Importa, por muitas tribulações, nos é necessário entrar no reino de Deus. Todos, ele vai dizer isso para o jovem pastor Timóteo, lá em capítulo 2, verso 3, capítulo 3, verso 12. Todos que querem viver piedosamente em Cristo serão o quê? Serão perseguidos. Se você vive uma vida do Evangelho e que anda como o mundo anda, com pensamentos, com atitudes, com as ações que o mundo anda, o que acontece? Está tudo muito bom, olha pastor, a minha vida está nota 10, eu não tenho problema nenhum, eu tenho uma relação com a sociedade que o senhor não tem ideia. Tenho sim. Você que pensa que eu não tenho ideia, segundo as Escrituras. Hoje pela manhã, o reverendo Luiz falou sobre isso, lá no capítulo 1 de Salmos, ou Salmo 1. Falando a respeito de que nós não devemos andar no conselho dos ímpios, não nos assentarmos na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Meu irmão, se a sua vida cristã, você está muito satisfeito, muito legal com isso, tome cuidado, porque você pode estar abrindo uma brecha, como Pedro diz, que o diabo anda em derredor, ao nosso lado, em nosso derredor, para o quê? Buscando uma brecha, uma oportunidade para nos devorar, para fazer-nos cair. E Paulo vai dizer muito mais sobre isso ainda. Presta atenção no que Paulo diz. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Amados, todos que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Somos um povo, queridos, igreja, na dispersão. Enfrentamos muitas provações. Somos peregrinos nesse mundo. Nossa pátria não é essa, queridos. Nossa pátria está no céu. É lá que é o nosso rumo. É lá que é o nosso alvo. Isso não quer dizer que eu não tenho que estudar mais, isso não quer dizer que eu não tenho que trabalhar, isso não quer dizer que eu tenho que ter a minha vida natural e normal aqui. Mas eu não posso firmar os pés aqui e esquecer de olhar para o céu, de que Cristo está pronto para voltar, meu querido irmão, minha querida irmã. As provações visam, queridos, a nossa maturidade espiritual. As provações procedem da nossa humanidade. Pertencemos à raça humana, sofremos doenças, acidentes, desapontamentos e frustrações, amados. Não tem outro jeito. Agora, isso não é a base da nossa vida cristã. As provações, além de proceder da nossa humanidade, as provações, elas procedem, queridos, da nossa pecaminosidade. Nós criamos problemas, queridos. Nós criamos problemas com a nossa língua. Nós criamos problemas com as nossas atitudes. Tiago vai falar sobre isso lá no capítulo 3. As provações, amados,
elas visam trazer a glória de Deus. Muitas provações enfrentamos exatamente porque vivemos a vida cristã comprometidos com o caráter de Cristo. É isso que eu preciso a cada dia, procurar viver o caráter de Cristo. E não é fácil, não é simples. É um dos maiores desafios, procurarmos viver o caráter de Cristo nos relacionamentos uns com os outros. Cristo nos ensina isso, ensinou isso para os apóstolos, ensinou isso para a igreja, ensinou isso para toda a igreja, inclusive para cada um de nós. As provações, diz o texto, queridos, elas são variadas, isto é, são de diversas cores. Todas as coisas, diz lá Romanos capítulo 8, 28. Você já citou isso para muitas pessoas, eu tenho certeza. Capítulo 8 de Romanos, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Agora, e quando essa aprovação vem sobre a minha vida? Como é que fica esse texto? Será que está cooperando para o meu bem? Para a minha maturidade? Será que é assim que eu penso? Será que é assim que eu preciso viver isso? Para cada cor, queridos, da aprovação, existe a graça suficiente de Deus para sustentar-nos. Deus é como um escultor, queridos. Ele está esculpindo em nós, sabe o quê? A beleza de Cristo. É isso que Paulo vai tratar de uma maneira tão preciosa na carta aos Efésios. As provações são passageiras, diz o verso de número 2, amados. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança, queridos. As provações, elas não duram a vida inteira, amados. Ninguém aguentaria uma vida inteira sendo provado por Deus. Nem Jó suportaria. Jó sofreu profundamente, mas teve um limite. Depois Deus deu a ele tudo de volta, muito mais do que ele tinha. Leia lá o livro de Jó e você vai ver isso. Que lá no capítulo 42, lá no versículo de número 5, ele vai dizer: agora eu conheço o Senhor. Antes eu te conhecia só de ouvir. Amados, as provações são para isso, para nós aprendermos a ver mais a Deus, conhecer mais a Deus. E a gente só vai ver isso por intermédio de Jesus Cristo. Depois do choro vem o quê? Vem a alegria. Depois da tempestade vem a bonança. Alguns passam pela aprovação. Alguns passam de avião, outros de trem-bala, outros de automóvel, alguns de bicicleta, outros a pé, alguns engatinhando, mas todos passam pela aprovação. Uns mais, outros menos. Mas eu e você, por sermos crentes em Jesus, não estamos imunes, não estamos isentos dela. E é maravilhoso na provação você ter a certeza daquilo que Jesus Cristo disse e diz pelas Escrituras. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. As provações são pedagógicas, amados. Verso 3 e 4 vai falar sobre isso. Nossa fé é testada para mostrar se essa fé é genuína, ou se ela está em algumas coisas, ou se ela está na igreja, ou se ela está naquilo que eu penso, naquilo que eu faço. As provações vêm para testar a nossa fé. Deus sempre nos prova para produzir o melhor em nós,
Aí vem o capeta, vem Satanás, ele não nos prova, é diferente. Ele nos tenta para fazer o pior em nós. É totalmente diferente do que Deus faz em nós pela aprovação. Deus quer nos fazer cada vez mais parecidos com a pessoa de Cristo Jesus. As provações de nossa fé, queridos, trabalham por nós e não contra nós. A perseverança visa nos levar à maturidade. Os crentes imaturos são sempre impacientes. Já percebeu isso? Você já passou por essa fase? Uma das razões boas, irmãos até mais de idade do que eu aqui, sabe disso. Uma das coisas que eu peço muito a Deus quando eu saio de carro com a minha esposa, e olha que eu dirijo o tempo todo, você pensa que o carro fica na garagem ali? Não. O tempo todo estou dirigindo, por vários compromissos em relação à igreja e na minha vida particular. Mas uma das coisas que eu peço o tempo todo, quando a gente está no carro, saindo, ou a esposa ora, ou eu oro. Deus, me dê muita paciência ao dirigir nesse trânsito. Me dê sabedoria, me dê destreza. Me livra de motoristas irresponsáveis, porque o que tem aqui não está escrito em lugar nenhum. Está errado orar assim? Não. Pode acontecer algum acidente? Pode. Amados, nós precisamos orar cada vez mais para que Deus nos dê paciência, queridos, mansidão, domínio próprio, que é fruto do Espírito. As provações visam o quê? A glória de Deus. Cantamos aqui um hino belíssimo, a música é belíssima. A Ele, a glória. Toda a glória. O meu casamento precisa refletir a glória de Cristo. A criação dos meus filhos precisam refletir a glória de Cristo. Não o que o mundo pensa, o que a sociedade brasileira pensa, o que os profissionais pensam, mas o que a palavra de Deus fala acima de qualquer outra coisa. Lá onde você trabalha, lá onde você convive, a glória de Cristo precisa estar sendo refletida lá, meu querido irmão. Não é fácil, não é simples, mas não é impossível, porque aquele que nos dá essa responsabilidade nos deu o Espírito Santo que nos capacita a isso. A conclusão, amados, é que nós precisamos aprender com a palavra de Deus, nas tribulações e nas provações, pedir a Deus que sejam transformadas em triunfos para a glória de Deus. 4 aplicações para encerrar. Primeira delas, qual deve ser a atitude com que vamos enfrentar as provações da vida? Isto é, que atitudes, quando enfrentarmos a provação, nós vamos ter, queridos? Segunda aplicação, Tiago responde da seguinte maneira: tende por motivo de grande gozo e alegria. Por quê? Você já parou para pensar que parece que há um masoquismo na vida de Tiago e na vida de Paulo, quando Paulo fala sobre isso? Ter alegria, passar pela provação? Já parou para pensar? Já perguntou por que essa alegria? Que alegria é essa? Primeiro, a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Segundo, por que Tiago fala isso? Porque quem está por trás da minha aprovação, ou da aprovação que você passa, se chama Deus, se chama Jesus Cristo. Ele está no controle. Por isso que sabemos que todas as coisas cooperam. Terceira aplicação. Em vez de murmurarmos, de reclamarmos, de ficarmos amargos, de enfiarmos a nossa cabeça numa caverna,
devemos nos alegrar intensamente, queridos. Quarta e última aplicação. Essa alegria é confiança segura na soberania de Deus, de que Ele está no controle, de que Ele sabe o que está fazendo e sabe para onde está nos levando. Da mesma forma como eu e você planejamos uma viagem de férias. Deus sabe muito bem o que está fazendo com a minha vida e com a tua vida. E Ele sabe para onde Ele está nos levando. Que Deus nos abençoe. Amém.